A imagem do inferno, ela é, sem dúvida, uma das mais fortes e até aterrorizantes da nossa cultura, não é? Mas de onde ela realmente vem? Nessa análise, a gente vai fundo no que os textos bíblicos originais realmente dizem sobre isso, para separar o que é tradição do que é, de fato, escritura. Vamos começar. Olha, quando se fala em inferno, o que vem à mente? Geralmente essa imagem de um lugar de sofrimento sem fim, com fogo, agonia. Essa visão, ela foi moldada por séculos, sabe? Pela arte, pela literatura, que não conhece a Divina Comédia de Dante, e por muita pregação também. E aqui está a questão central. Essa representação toda dramática, será que ela bate com o que os autores bíblicos originais queriam dizer? Para a gente responder isso, não tem outro jeito. A gente precisa ir na fonte, analisar as palavras que eles usaram nos idiomas originais. Nossa primeira parada é no Antigo Testamento, e a palavra que a gente precisa entender é a hebraica Seol. Em muitas, mas muitas traduções, essa palavra foi vertida como inferno, só que o significado original dela é a chave para desvendar esse mistério. Pois é, em hebraico Seol quer dizer, literalmente, um lugar coberto, um lugar oculto. Não tem nada a ver com fogo. A palavra descreve a sepultura, o destino comum de todas as pessoas, sejam elas boas ou más, depois da morte. A própria descrição bíblica do que acontece no Seol é muito reveladora. Esse versículo de Eclesiastes, por exemplo, ele é claríssimo. Ele diz que o Seol é um lugar de total inatividade, de inconsciência. Não tem trabalho, não tem pensamento, não tem sabedoria. Isso vai diretamente contra a ideia de um tormento consciente. Bom, isso já levanta outra pergunta importante. Se o tal inferno é para os pecadores, então o Seol seria o destino só deles? Vamos ver o que os textos dizem a respeito. E olha só que interessante. A Bíblia mostra tanto pessoas consideradas justas como o patriarca Jacó, quanto os ímpios indo para o Seol. Até o Messias, segundo a profecia, teria sua sepultura, seu Seol, junto com os ímpios. Fica claro, então, que o Seol é um destino universal, a sepultura. O ponto central aqui é que o Seol e o seu equivalente em grego, que é Hades, não se referem a um lugar de punição. Eles simplesmente significam a sepultura, o estado de morte. Agora, vamos tocar num ponto que gera muita confusão. A crença de que Jesus passou 3 dias no inferno de fogo. O que aconteceu de verdade durante o tempo em que ele esteve morto? A Bíblia nos dá uma resposta bem direta. Esse versículo é fundamental. Aqui o apóstolo Pedro, citando uma profecia, afirma que a alma de Cristo, que no sentido bíblico significa vida ou o ser, não foi abandonada no Hades. E perceba o paralelo que o texto faz. A alma no Hades é o mesmo que o corpo não sofrer decomposição na tumba. A lógica aqui é bem direta, né? Se a alma de Cristo estava no Hades e o corpo dele na sepultura, e os dois são descritos como o mesmo evento, então Hades significa sepultura. A experiência de Cristo no inferno foi o tempo em que seu corpo esteve sem vida no túmulo, aguardando a ressurreição. Certo. Se Seol e Hades são a sepultura, de onde veio a imagem do inferno de fogo? E isso nos leva ao nosso próximo termo-chave, que é a palavra Gena. Diferente do Seol, a Geena não era um reino espiritual. Era um lugar real, físico mesmo. A Geena, ou o Vale de Inom, era basicamente o lixão de Jerusalém na época de Jesus. Um lugar que os ouvintes dele conheciam muito, muito bem. Nesse vale, o lixo da cidade era queimado sem parar. Além disso, os corpos de criminosos que eram considerados indignos de um sepultamento decente também eram jogados lá para serem consumidos pelo fogo e pelos vermes. Então, quando Jesus usou a Geena como uma metáfora, a audiência dele não pensou em tortura sem fim. Eles pensaram na imagem mais forte que conheciam de destruição completa, de rejeição final. Ser lançado na Geena significava ser completamente aniquilado, como o lixo. Ok, mas e a expressão fogo eterno ou fogo que não se apaga? Isso não sugere uma queima literal e infinita? Bom, a Bíblia usa essa mesma expressão em outros contextos que ajudam a gente entender o real significado. O exemplo mais claro de todos é o da cidade de Sodoma. O livro de Judas diz que ela sofreu a pena do fogo eterno como um exemplo para todos. E aqui vem o ponto crucial. Ninguém hoje em dia vê Sodoma queimando. As ruínas da cidade estão submersas e o fogo se apagou há milênios. Então, se o fogo que a destruiu é chamado de eterno, a palavra eterno deve se referir a outra coisa e não à duração da chama. Fogo eterno, na verdade, é uma figura de linguagem.
Na Bíblia, a palavra eterno muitas vezes descreve o resultado e não o processo. O fogo de Sodoma foi eterno porque seus efeitos, a destruição total da cidade, são permanentes. A destruição foi para sempre. Depois de desmistificar o Seol, o Hades e a Geena, a pergunta que fica é: qual é, então, o verdadeiro castigo final pelo pecado, de acordo com as Escrituras? A Bíblia é muito consistente nesse princípio de justiça. O pagamento, o salário do pecado, não é uma vida infinita em agonia. É a morte, a cessação da vida, uma destruição completa e não uma tortura eterna. O livro do Apocalipse chama esse destino final de a segunda morte, que é uma aniquilação completa. É um estado de não existência, sem volta, sem esperança de ressurreição. O fim absoluto da consciência. Resumindo tudo, a análise dos textos originais revela uma imagem bem diferente daquela que é popular. O castigo final não é uma vida de sofrimento perpétuo, mas sim a perda perpétua da vida. Uma aniquilação completa, simbolizada pelo fogo consumidor da Geena. Entender esses conceitos não diminui a seriedade do juízo divino, mas, com certeza, remove aquele véu de mito e de medo que foi construído ao longo dos séculos. O conhecimento das Escrituras tem o poder de libertar de conceitos que não estão lá. A verdade, de fato, liberta.